Dando continuidade aos nossos comentários sobre o Sermão do Monte, terminadas as bem-aventuranças, hoje vamos falar sobre as metáforas que Jesus usa para representar o verdadeiro caráter, ou o caráter do verdadeiro cristão e da verdadeira igreja, onde lemos em Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde iluminam bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, aqui hoje Jesus fala da verdadeira natureza do cristão, e da igreja, que o verdadeiro cristão, a verdadeira religiosidade, está em virtudes do caráter e não nas aparências. E ele compara primeiramente com o sal. A pessoa de caráter íntegro, o cristão de caráter íntegro, está para a sociedade onde ele vive como o sal está para os alimentos. O sal, além de dar aquele sabor apreciável aos alimentos, ainda tem uma função, um fator de preservação. No caso, por exemplo, antigamente, quando existia a geladeira, usava-se salgar as carnes lá aqueles grandes produtores que faziam os charques. Então, estendiam as carnes salgadas em mantas até secarem. Depois, faziam os fardos e transportavam a longas distâncias para comercializar, inclusive levando para as regiões da mineração no sertão. Então, nós temos aí, assim, a igreja verdadeira, cristã, realmente que vive os fundamentos do Evangelho, está para a sociedade nesse sentido, além de tornar a sociedade moralmente aceitável, agradável, uma sociedade justa, o cristão, a igreja verdadeira, o cristão verdadeiro, a sua influência, do seu caráter, tem o poder de preservar a sociedade da degradação moral, da depravação e decadências morais. Portanto, assim deve ser o papel do cristão. A segunda metáfora que Jesus usa é sobre a luz, que ninguém acende uma luz para colocar num lugar oculto. Assim como a lamparina, ele também é uma cidade. Uma cidade construída sobre um monte, ou um lugar alto, ela pode ser vista de longe à noite. Eu me lembro quando viajava para Minas Gerais, onde estudei teologia no seminário, na região do Vale do Aço, em Coronel Fabriciano. Então eu ia de trem, porque era mais barato para estudante, e viajava a noite inteira. Então eu olhava pelas janelas, ali do trem, do vagão, vendo as cidades em Minas Gerais e nos altos, longe eu podia ver. E aí eu lembrava dessa metáfora de Jesus. Também a lamparina é colocada, ou a lâmpada, num lugar que ilumina o ambiente. Isso nos mostra que o cristão, ele tem o papel, através das suas boas obras, porque a luz aqui representa as boas obras, que é o resultado de um caráter íntegro, cristão. As virtudes do caráter refletem através da nossa conduta moralmente correta. Isso representa luz. E através das nossas boas obras. Jesus disse que o resultado disso é que Deus é glorificado. Mas quando nós vivemos uma vida de hipocrisia, tanto o cristão individual como a igreja, que ensina o evangelho e prega e fala e mostra toda aquela religiosidade, mas na prática dá um testemunho contrário,
Isso representa, além de trazer aquela oposição, né, ao Evangelho, levar as pessoas a não crerem na mensagem, ainda incita perseguição. É o que Jesus disse. Quando o sal perde o sabor, quando o cristão não tem o caráter verdadeiramente cristão evangélico, e a igreja também, então eles perdem essa influência e perdem o sabor. E a hipocrisia cria irritação, provoca a revolta da população e leva então a igreja e o cristão a ser perseguido, a ser pisado pelos homens, né? Então, este é então o estado de um cristão que não tem um caráter genuinamente cristão, que não vive a palavra de Deus. Prega, mas não vive. A sua palavra, a sua religiosidade, esse crente emotivo, que canta, que glorifica, como disse o Senhor, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Então, repetindo, Jesus diz que nós somos o sal da terra, né, e a luz do mundo. Sal que tem a sua influência invisível, é caráter verdadeiramente íntegro, reto, justo e cristão. E luz é que esse caráter se manifesta, se evidencia numa conduta, num testemunho que glorifica a Deus, que mostra que nós somos filhos de Deus, que eles vão glorificar o vosso Pai. Então, o mundo vai ver que somos filhos de Deus e expressamos e demonstramos e revelamos o caráter do nosso Pai. Que Deus nos livre da hipocrisia, de sermos uma cidade construída no vale. Então, uma cidade construída num vale cercado de montanhas, ninguém vê. Mas se ela está em cima da montanha, vê-se de longe. O sal sem sabor não tem utilidade, passa a ser pisado pelos homens. Um cristão hipócrita é motivo de rejeição do Evangelho pelos que ouvem no mundo, além de ser um incitador, um causador de perseguição ao Evangelho e à igreja. Que Deus nos livre. Sejamos, pois, sal da terra e luz do mundo, como disse o Senhor Jesus.